José no poço. José sem saber de nada, acha que os irmãos estavam brincando com ele, como criança brinca uma com a outra, te pega, te empurra aqui, empurra ali. Mas José não percebeu que os irmãos estavam levando ele para o buraco, e ali atira José lá dentro. Meu Deus. E a vida de José começa a ser outra completamente diferente. José estava dentro de uma cova, dentro de um buraco, por causa de sonhos. Meu Deus. José, dentro dos sonhos, dentro do buraco, ele não entrou em desespero, porque ele sabia que havia um Deus com ele. Aleluia, Ele sabia que o rei glória de a Judá Deus. estava com ele. Glória a Deus. Ele sabia que havia uma mão poderosa ali que qualquer momento iria arrancá-lo, ia sacá-lo dali daquele buraco. José ali dentro daquele buraco, eu creio que ele começa a orar ao Senhor, e de repente vem os compradores de escravos, e eles pensam novamente, os irmãos, vamos vender José, vamos ganhar algum dinheiro, vendendo José novo, rapaz bonito, forte, trabalhador, vai ser um ótimo escravo, e resolvem vender o irmão. Então, naquele momento, eles atiram uma corda lá dentro daquele buraco. Veja eu imaginando que José orando, e quando eles atiram a corda, José pensa assim: o Senhor está me livrando, o Senhor está jogando uma corda para me tirar daqui. Mas quando José sai daquele buraco, ele escuta o barulho das moedas. Ele escuta o barulho das moedas. Glória a Deus. E escuta os irmãos falando um com o outro. Nós estamos vendendo um escravo. José não sabia que o escravo era ele. José não sabia de nada. Ali estava José em pé. E de repente, um deles mostra para os compradores de escravo, os ismaelitas: lá está o escravo. José, sem saber de nada, creio eu que ele também pega e olha para trás, não vê ninguém. Mas quando ele volta, os compradores de escravos já estavam com aquelas garras de ferros para algemar as mãos e os pés. Era ele o escravo. Meu Deus. Ali José foi levado. Logo em seguida, José foi revendido para Potifar, que era um dos braços direitos de Faraó. Potifar compra José, leva José para a sua casa, coloca José para trabalhar. José ficou trabalhando como mordomo, limpava o chão, limpava as vasilhas, limpava a casa, mantinha a casa limpo. Potifar colocou tudo nas mãos de José, porque a essa altura ele já percebia que tudo que José fazia, tudo que José colocava a mão, prosperava, porque Deus era com José. Aleluia. Meu Deus. E mesmo José passando por essa situação, creio eu que José em momento algum deixou de glorificar ao Senhor. Em momento algum da luta de José, José clamou ao Senhor. José ficou de cabeça baixa. E eis que um dia, a esposa de Potifar, creio eu, com uma mulher muito linda, porque para chegar a um ponto de ser a esposa de um homem daquele, que era um braço direito de Faraó, ela teria que ser muito linda. Mas José também era um homem lindo. E ela tenta de todas as maneiras seduzir José. Tenta agarrar José. Faz convites para José. Mas José sai fora. José recusa. Porque José sabia que se ele aceitasse aquilo ali, ele poderia estar quebrando um elo entre ele e Deus. José não aceitou o convite dela. Glória a Deus. José saiu fora, esquivou-se, falou para ela: seu esposo me deu o direito de mexer em tudo, de fazer tudo, mas não me deu o direito de tocar em você.
E José se retorna para seu quarto, tranquilo, despreocupado. Sabia que tinha vencido mais uma batalha, mas não sabia o que esperava por ele pela frente. No outro dia, novamente, a esposa de Potifar tenta novamente seduzir José. Só que dessa vez ela tem planos. Ela consegue agarrar José, arranca as vestes de José e grita, como se José tivesse tentado agarrá-la à força. Nesse momento, Potifar não se encontrava em casa. José saiu fora, somente praticamente seminu. Entrou para o seu quarto, achando que estava tudo em mil maravilhas, achando que haveria escapado daquele tormento. Mas na minha visão espiritual, eu vejo José dentro do quarto dele, ele abrindo a porta, e ele vendo que Potifar chegou. Ele olha e vê a esposa de Potifar, ele vê os guardas perto de Potifar, vê eles conversando. Ali ele pensa, eles devem estar falando para Potifar que houve um mal entendido. Mas não, ela estava acusando José. E José, sem saber de nada, quando pensa que não, a porta se abre e os guardas os algemam. Pega José, leva José para a prisão. José sem saber de nada. José sabia que não tinha feito nada de errado. José tinha a mente tranquila. E José vai para a prisão. José fica aprisionado. Eu quero falar para vocês, meus amados, que se fosse nos dias de hoje, José não sairia vivo da prisão. Porque nos dias de hoje, as cadeias, os presos não aceitam pessoas que tentam fazer esses tipos de coisas. Eu posso falar para vocês por experiência própria. Eu trabalhei 14 anos na polícia e eu via como era a vida de um preso. Um preso, quando chegasse dentro de uma cela, a primeira coisa que os outros presos querem saber é por qual motivo ele está ali dentro. E se for uma tentativa de estupro ou coisa assim parecida, ele pode ter certeza que o fim dele já está chegando. Porque eles não aceitam. E eu vejo José chegando dentro da prisão, encostado ali no canto, cabeça triste, cabeça baixa. Olhava para cima depois e falava: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus não falava nada. Deus não falava nada. Quando José falava para Deus, Deus somente... silêncio total para José. Meu Deus. E cada vez que se passava, assim foi durante 2 anos. Eis que Deus dá uns sonhos. Deus dá uns sonhos para o copeiro-chefe. E também dá um sonho para o padeiro-chefe de Faraó. E eles, sem saber o que significava aqueles sonhos, eles procuram José. E chega lá, José fala para o copeiro-chefe, fala: o sonho que você teve, isso quer dizer que Deus vai restituir você no seu cargo. Você vai voltar para o seu trabalho. Aleluia. E logo em seguida o padeiro-chefe conta também o sonho que ele teve. E Deus dá a revelação para José naquele momento. E José fala para ele que o sonho dele, infelizmente, não era o mesmo do copeiro-chefe, que em 3 dias Faraó mandaria cortar-lhe a cabeça e colocaria numa bandeja. E assim sucedeu, e assim aconteceu. O copeiro-chefe foi restituído ao trabalho, o padeiro-chefe foi morto pelos homens de Faraó. E quando isso aconteceu, José falou para o copeiro-chefe que não se esquecesse dele na prisão. E foram se passando o tempo. Deus dá um sonho para Faraó. O sonho no qual Faraó via 7 vacas magras e 7 vacas gordas.
As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e não se mudavam a aparência delas. Ele também teve um sonho com 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milhos ruins. E aquelas espigas de milhos ruins apoderavam-se, comiam as espigas boas e também continuava do mesmo jeito. Mas Faraó não conseguiu uma pessoa sequer, não conseguiu centro de macumba, não conseguiu macumbeiro, não conseguiu ninguém que desvendasse o sonho. Então Faraó comenta sobre o que estava acontecendo. O copeiro-chefe lembra de José e fala para Faraó: eis que se encontra na prisão um homem que foi jogado na cisterna. Se encontra na prisão um homem que foi vendido como escravo. Se encontra na prisão um homem que trabalhava na casa de Potifar. Ele pode desvendar esses sonhos, porque ele desvendou e eu estou aqui. Ele disse que eu ia voltar para o trabalho e o Senhor me restituiu o trabalho. E tudo o que ele disse aconteceu. Então Faraó manda chamar José. E José vem. E Faraó conta para ele os sonhos. E José explica para ele que aquilo seriam 7 anos de farturas e 7 anos de fome na região do Egito. Então Faraó pergunta para José: o que eu devo fazer? José dá para ele as instruções essas vindo do Senhor. Aleluia. Então José começa a falar para ele: a primeira coisa que você tem que fazer é colocar um homem de sua confiança para administrar. A primeira coisa também que você tem que fazer é colocar um homem que possa comandar os homens para recolher aquilo que estiver em abundância, para que nos próximos anos, nos 7 anos de fome, tenha comida com abundância. E o rei olha para um lado e olha para o outro, e comenta com os soldados, comenta com o pessoal dali, e fala: mas eu não vejo um outro homem a não ser você. Aleluia! Ali começa a contar a história de José. Oh, Deus, maravilhoso. A vida de José começava a ser transformada. E a partir desse momento, o rei, ele tira da mão dele um anel e coloca na mão de José e fala para José: a partir de hoje, você só não vai mandar no meu trono, mas abaixo do meu trono, toda a terra do Egito, todo o povo está nas suas mãos. Você vai ser governador. O que você falar, está falado. O que você disser, está dito. Palavra de rei não volta atrás. O que um rei fala, está falado. O que eu quero falar para você nesta noite, o que Deus falou a seu respeito, está falado. Ninguém pode mudar a sua história. Ninguém pode destruir os teus sonhos. Eu quero falar para você nesta noite: muitas vezes você não prossegue, muitas vezes você é parado porque você conta os seus sonhos para pessoas erradas. Muitas vezes mulheres têm sonhos de ter um schedule de casa, mas não consegue porque conta para as pessoas erradas. É verdade. Conta os sonhos para quem não deve. Homens que querem ter companhias não conseguem prosseguir porque contam os sonhos para as pessoas erradas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. José pode ter cometido um erro, ter contado os sonhos dele. José pagou um preço. Em nenhum momento José perguntou: Senhor, por quê? Muitas vezes nas nossas vidas, essa é a pergunta que não quer calar. Esta é a pergunta que todos querem a resposta. Por quê?
Por que meus sonhos não se concretizam? Meu Deus. Por que eu não consigo prosseguir? Por que eu dou um passo, depois eu recuo 2? Essa palavra por quê? Eu quero falar para você essa noite, muitas vezes Deus não te responde porque Ele está trabalhando a teu favor. Quando Deus não te responde, Deus está trabalhando a seu favor. Aleluia! Aleluia! Pare de questionar a Deus o porquê. Pare de questionar a Deus o porquê da sua luta. Pare de questionar a Deus o porquê que você está nesse buraco. Porque mesmo se você estiver dentro de um buraco, você ainda está respirando. O fôlego do Espírito Santo ainda está contigo. Você ainda está respirando. Glória a Deus. O fôlego do Espírito Santo ainda está contigo. Glória a Deus. Assim como você tem sonhos, Deus também tem os sonhos dele. Hoje eu estava imaginando, eu gosto muito quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto muito de ficar imaginando. Eu gosto muito de pedir a Deus que me dê uma imaginação. E hoje, sentado no sofá da minha casa, eu comecei a imaginar quando Deus criou o homem. E eu comecei a imaginar, porque não tem como saber como é a face de Deus, mas eu sei que eu sou a semelhança dele. Aleluia! E eu comecei a imaginar um homem de branco, abaixado, mexendo ali naquele barro, fazendo o homem. E eu comecei a imaginar Deus pensando assim: eu já fiz o ouro, eu já fiz a prata, eu já fiz o diamante. Agora esse aqui, ele tem um valor mais do que tudo. Esse aqui, ele é especial. É, Deus! Eu quero falar para você essa noite: você é a pedra preciosa que tem mais valor na face da terra para Deus. Não há diamante que paga o seu preço. Você é a pedra preciosa mais valorosa na face da terra. Aleluia! E Deus, quando fez essa pedra, Deus colocou o teu nome nela. Aleluia! Glória a Deus! Então, voltando-se aos sonhos de José, após José ter feito essas revelações, Faraó determina que José se aposente também do castelo do rei. Aquele que era prisioneiro, aquele que era escravo, aquele que limpava chão, estava morando dentro do palácio. Deus tirou de lá de baixo, de lá da cisterna, e colocou junto com o homem que era mais poderoso da terra naquela época, que era o Faraó. Colocou ele ao lado. E como a fome abrangeu, a fome também chega até Canaã, aonde estava a família de José. Jacó manda que seus filhos vá até ao Egito comprar mantimentos, porque ali estava guardado tudo que José mandou. Todos os mantimentos estavam ali guardados. E ali vai os irmãos de José, achando que não sabia nem para que lado que José se encontrava. E lá vão eles. E quando chega lá, são levados na presença de José. José sentado. José olha e vê quando os irmãos chegam sem saber que era ele. E José levanta. Os irmãos vão e se curvam perante ele. Aleluia! Deus é fiel. José se conteve.
José não queria falar para eles naquela hora que ele era José. José se conteve. Eu fico imaginando o que é ficar tanto tempo longe de uma família e depois ver e não poder abraçar. E José segurou. Mas ele sabia que um dos sonhos dele já estava concretizado, que eram os peixes que se curvava diante do feixe dele. Aleluia. Então José ouve os irmãos, chama eles de espiões, fala que eles foram para ali para espionar a terra do Egito. E eles, não, nós viemos só comprar mantimentos. José começa a encher eles de perguntas. Mandam que eles retornam a casa, devolve o dinheiro que eles comprou o mantimento, coloca junto, manda devolver. Eles vão para a casa do pai, quando chega lá, conta tudo para Jacó. Os mantimentos se acabam, manda de novo. Jacó manda com que eles voltem para comprar mais mantimentos. Dessa vez José pede a eles que tragam o irmão mais novo. E eles tornam a voltar. E quando eles voltam, José segura o irmão mais novo. Naquele mesmo momento, José também deu vontade de abraçar o irmão mais novo. Mas ele ainda se conteve. Ele ainda se segurou. Porque ele sabia que ainda faltava mais um sonho ainda para ser realizado na vida dele. Glória a Deus. E novamente ele segura o irmão mais novo e fala para eles, vai e traga seus pais. Seus irmãos vão ficar como garantia. Seu irmão mais novo vai ficar como garantia. E eles voltam, contam a história de novo para Jacó. Jacó já estava com 130 anos. Idade bastante avançada, já não aguentava mais nem caminhar. Mas José mandou que buscasse eles. E eles foram. Meu Deus. E chega pai, mãe e os irmãos. Os 11 irmãos. Chegam eles perante José. José assentado. E eles chegam. José levanta. E eles se curvam. É, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tem glória aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Glória a Jesus. Aí eu comecei a imaginar de novo. Porque eu nunca vi gostar de ter imaginação assim igual eu. Glória a Jesus. Aí eu comecei a imaginar de novo. Eu comecei a imaginar assim. José olha para o pai, olha para a mãe, olha para os irmãos, com os olhos cheios de água. Vira para os guardas. Eu quero um momento. Depois eu continuo falando com eles. Agora eu não posso não. Agora eu tenho que falar com o meu Todo-Poderoso. Aleluia. E José aguenta o tranco. Vê pai e mãe lá, coração doido querendo chegar e abraçar. Eu vejo José saindo lá para fora. Eu vejo José encostando numa daquelas muralhas. Eu vejo José olhando para cima. Eu vejo José estendendo as mãos e falando: Tu és fiel, Senhor. Derraço de canto, rabaçu, derraço de canto, ramanai. E que faço e derraço de canto, rabaçu, Tu és fiel, Senhor. que manai de canto, rabaçu de Tu és canto, fiel, rabaçu, Senhor. derraço de canto, manai. Tu és fiel, Senhor. E eu vejo Deus respondendo para José. Sabe por que, José, que eu não falei contigo dentro daquela cisterna, José? Sabe por que eu não falei com você, José, na prisão? Sabe por que, José? Eu fiquei 2 anos em silêncio, José. Porque se eu falasse para você, o milagre não seria do jeito que eu queria. Eu não poderia falar com você, José. Glória a Deus. Eu tinha que me manter em silêncio.
Mas eu estava com você 24 horas naquela cisterna. Eu estava contigo 24 horas na prisão. Em momento algum eu tirei meus olhos sobre você, José. Foi por isso que eu estava em silêncio. Porque eu não poderia atrapalhar o milagre que eu tinha para você, José. Eu ainda vejo José com as mãos estendidas, com os olhos cheios d'água. Aí eu vejo José pegando e falando assim: Senhor, eu te agradeço, porque tu és na minha vida. Mas agora eu quero pedir permissão ao Senhor, meu Deus. Eu quero pedir permissão ao Senhor para mim ir lá abraçar meu pai, para mim ir lá abraçar minha mãe. Eu quero pedir permissão ao Senhor, porque eu já perdoei os meus irmãos. Eu quero pedir permissão ao Senhor, meu pai, porque tem muita gente no mundo passando fome. Eu ainda tenho que mandar distribuir aquilo que eu mandei guardar. Eu quero pedir permissão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Aleluia, Jesus. Deus quer renovar os nossos sonhos. Deus quer concretizar os nossos sonhos. Eu quero falar para você nesta noite. Sonhe. Sonhe. Seja ousado nos seus sonhos. Aleluia. Você nunca vai conseguir passar daquilo que você sonhar. Glória a Deus. Sonhe. O homem, ele é aquilo que ele quer ser. O homem, quando eu falo homem e mulher. Aonde você coloca os teus olhos pela fé, é ali que você vai chegar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está à procura de homens e mulheres que têm o desejo ardente de sonhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para finalizar, eu quero falar para você esta noite. Não precisa ser profeta para profetizar. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramará sobre a terra o teu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Jovens, crianças, velhos profetizarão. E eu profetizo na sua vida esta noite Aleluia. que os teus sonhos, eles não estão mortos. Eu profetizo na sua vida esta noite que Deus vai aplicar em você uma injeção de ânimo. Glória a Deus. Que Deus vai aplicar em você uma injeção de ânimo. Que você vai sair daqui contando a sua vitória. Aleluia. Se você lembrar de algum irmão que já realizou um sonho, eu vou te falar para você, é melhor que esse irmão pegue uma cadeira e se assente, porque ele só vai cantar a vitória quando você também chegar lá do outro lado. É melhor ele sentar para descansar, porque o canto da vitória, ele é cantado em grupo, ele é cantado em coro. E eu quero falar mais para você esta noite, que enquanto teus sonhos não forem realizados, você não descerá à sepultura não, porque as palavras do Senhor não podem ficar vazias, ela não volta vazia. Os meus sonhos vai ser concretizados sim. Infelizmente, muitas vezes nós temos alguns amigos que quando nós falamos algo, já vem uma palavra de derrota. Eu quero profetizar também esta noite, na sua vida, que não importa se você entrou pelo México, não importa se você veio legal,
Eu quero falar para você, o Deus que nós servimos, Ele não tem fronteira. O nosso passaporte ele é carimbado com o Cristo do Espírito Santo. O nosso passaporte é carimbado com o V da vitória de Jesus. Não importa se você veio pelo México, se o Senhor falou para você que você vai ser legal nesse país, não tem para Satanás, você vai ser legal nesse país. Se você tem sonhos de ser legal nesse país, receba em nome de Jesus. Você vai ser legal nesse país. Não vai ter para Satanás parar os teus sonhos, porque o Senhor é contigo. Se você tem os sonhos de ter a sua companhia, se você tem sonhos de ter a sua família por perto, se você tem sonhos de ter seus filhos por perto, os teus sonhos vão concretizar, sim. Não tem para Satanás. Quando Deus fala, Ele cumpre. É por isso que Deus não é de ficar falando, porque Deus tem um respaldo muito grande pela palavra dEle. Com Deus é sim, sim ou não, não. Você não vê escrito na Bíblia falando que Deus ficou em dúvida. Você não vê escrito falando na Bíblia que Deus falou, talvez eu vou te abençoar. Não. Para Deus é sim, sim e não, não. Aleluia! Eu quero falar para você, os teus sonhos, eles não estão mortos. Glória a Deus. Deus está renovando o teu sonho. Aleluia! Deus Glória está a Deus. aplicando em você uma injeção de ânimo. Glória a Eu Deus. creio em Glória a nome de Deus. Jesus que amanhã você vai amanhecer completamente diferente. Eu Aleluia. creio em nome de Jesus que amanhã no teu trabalho, os teus colegas vão ver algo diferente em você. Glória a Eu Deus. creio em nome de Jesus que até a sua comida amanhã vai ter um sabor diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. E se você crê também, você verá a glória do Senhor sobre ti. Você verá a glória do Senhor sobre a tua família. Você vai ver os teus sonhos realizando. Você vai ver filhos saindo das trocas. Você vai ver parentes seus sendo curados de câncer. Se você crê, Deus vai fazer. Deus é o Deus do impossível. Quando Deus decide fazer uma coisa que é impossível, Ele deixa de ser Deus. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus de milagre. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, nesse momento eu gostaria de pedir ao Senhor se eu posso fazer um convite para a igreja. Eu gostaria de convidar aos irmãos. Mas eu quero falar para vocês, meus amados. É coisa séria. É coisa muito séria. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Eu convido a você, homens e mulheres de Deus, que por algum motivo Satanás parou o teu sonho. Se por algum motivo você parou de sonhar, se por algum motivo te caluniaram, te defamaram, e você parou, achou que o mundo acabou. Se você acha que os teus sonhos são impossíveis, eu convido a você que coloque tudo no altar do Senhor. Aleluia. Que você fique de pé, caminhe até o altar do Senhor e Aleluia. deposite aqui os teus sonhos. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir, pastor, também com a permissão do Senhor, Santo é o teu nome. para que o obreiro Valdeir pudesse louvar um hino. E enquanto isso, que os obreiros missionários, evangelistas, Aleluia, Jesus. pudessem orar pelos irmãos. Oh, maravilha, Aleluia. Jesus. O Senhor é Deus verdadeiro. Aleluia. Em Glória ao nome de teu Jesus, eu santo creio. nome, Jesus. Você vai voltar a Aleluia. sonhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai voltar Creio, a meu sonhar. Deus. Glória Aleluia. a Deus. Eu creio em nome de Jesus.
Glória ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a ti.